Liturgia do dia 22 de abril de 2023, sábado da segunda semana da Páscoa. Primeira leitura, leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o número dos discípulos tinha aumentado, e os fiéis de origem grega começaram a queixar-se dos fiéis de origem hebraica. Os de origem grega diziam que suas viúvas eram deixadas de lado no atendimento diário. Então, os 12 apóstolos reuniram a multidão dos discípulos e disseram: Não está certo que nós deixemos a pregação da palavra de Deus para servir às mesas. Irmãos, é melhor que escolhais entre vós 7 homens de boa fama, repletos do Espírito e de sabedoria, e nós os encarregaremos dessa tarefa. Desse modo, nós poderemos dedicar-nos inteiramente à oração e ao serviço da palavra. A proposta agradou a toda a multidão. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e também Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau de Antioquia, um pagão que seguia a religião dos judeus. Eles foram apresentados aos apóstolos, que oraram e impuseram as mãos sobre eles. Entretanto, a palavra do Senhor se espalhava. O número dos discípulos crescia muito em Jerusalém, e grande multidão de sacerdotes judeus aceitava a fé. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial é de número 32. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça. Da mesma forma que em vós nós esperamos, da mesma forma que em vós nós esperamos. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. Aos retos fica bem glorificá-lo. Dai graças ao Senhor ao som da harpa. Na lira de 10 cordas celebrai-o. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça. Da mesma forma que em vós nós esperamos, da mesma forma que em vós nós esperamos. Pois reta é a palavra do Senhor, e tudo que Ele faz merece fé. Deus ama o direito e a justiça, transborda em toda a terra a sua graça. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça. Da mesma forma que em vós nós esperamos, da mesma forma que em vós nós esperamos. O Senhor pousa o olhar sobre os que o temem e que confiam esperando em seu amor, para da morte libertar as suas vidas e alimentá-los quando é tempo de penúria. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça. Da mesma forma que em vós nós esperamos, da mesma forma que em vós nós esperamos. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Ao cair da tarde, os discípulos desceram ao mar
Entraram na barca e foram em direção a Cafarnaum, do outro lado do mar. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha vindo ao encontro deles. Soprava um vento forte e o mar estava agitado. Os discípulos tinham remado mais ou menos 5 quilômetros, quando enxergaram Jesus andando sobre as águas e aproximando-se da barca. E ficaram com medo. Mas Jesus disse: Sou eu, não tenhais medo. Quiseram então recolher Jesus na barca, mas imediatamente a barca chegou à margem para onde estavam indo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A realidade da primitiva igreja era mais complexa do que, à primeira vista, deixam perceber os resumos idealizados de Lucas. A primeira comunidade integrava grupos de crentes de diferentes culturas, com mentalidades e posições sociais diferentes. As queixas dos helenistas contra os hebreus são um claro exemplo das dificuldades e tensões que havia. Os apóstolos refletem e tomam decisões. Trata-se, em primeiro lugar, de um problema econômico. As viúvas de homens da diáspora, que tinham vindo passar a Jerusalém os seus últimos dias, estavam sem apoio familiar. Para prestar esse apoio, surge um novo ministério na igreja, o dos diáconos. A eleição dos 7, homens de boa reputação, é feita pela comunidade. Os apóstolos confiam-lhes o ministério pela imposição das mãos, gesto que simboliza a comunicação do Espírito e a associação e participação dos 7 eleitos no seu próprio ofício apostólico. De fato, os diáconos não só cuidarão dos serviços das mesas, mas também vão dedicar-se à pregação. Serão os casos de Estevão e de Filipe. A cena evangélica que hoje escutamos é narrada pelos sinóticos e por João. Mas enquanto em Mateus, Marcos e Lucas nos aparece estreitamente relacionada com a multiplicação dos pães, no quarto evangelho está apenas justaposta a narrativa deste milagre do Senhor. Os discípulos estão na barca, ao cair da noite. Tinham remado com esforço e lutado contra as dificuldades do momento, quando viram Jesus caminhar sobre as águas e se encheram de medo. O encontro com o Mestre fá-los ultrapassar a angústia. As suas palavras, sou eu, não tenhais medo, dão-lhes confiança e serenidade, porque reconhecem em Jesus a presença poderosa e salvífica de Deus. O seu Mestre não é apenas o Messias que lhes mata a fome, mas é uma pessoa divina que vai ao seu encontro com amor. Ao reconhecerem a identidade de Jesus, os discípulos chegam à terra para onde iam. Jesus é o lugar da presença de Deus no meio dos homens. O seu rosto humano esconde o seu mistério e a sua identidade. Mas quem sabe ler na pessoa de Jesus a manifestação de um Deus que ama, torna-se seu discípulo e permanece unido a ele, apesar da aura inacessível que envolve a sua pessoa. As cenas da multiplicação dos pães e da caminhada sobre as águas tornam-se epifania de Cristo para os seus discípulos. O texto da primeira leitura parece ofuscar os quadros idílicos da primeira comunidade, que encontramos em vários resumos dos Atos. Mas Lucas é realista. Mesmo nas comunidades mais perfeitas, não faltam problemas e tensões. O que é preciso é enfrentá-los comunitariamente para que não bloqueiem a comunidade e não atrapalhem a difusão do Evangelho. É o que fazem os apóstolos, dando exemplo de flexibilidade e de sábia orientação da comunidade. Oxalá sempre se tivesse atuado assim ao longo da história da Igreja e se possa atuar do mesmo modo no presente e no futuro. O episódio evangélico descrito por João é mais um dos que preparavam os discípulos para o mistério da morte e da ressurreição de Jesus. Ao caminhar sobre o mar,
Jesus prefigura sua travessia vitoriosa através da morte, muitas vezes comparada na Sagrada Escritura ao mar. Cercavam-me as ondas da morte, assustavam-me as torrentes destruidoras, os laços do abismo me comprimiam. Cercaram-me as ondas da morte e as vagas destruidoras encheram-me de terror, envolveram-me os laços do abismo. Soprando uma forte ventania, o lago começou a agitar-se. Estas palavras prefiguram a paixão, a terrível tempestade que dispersará os discípulos. Mas Jesus, caminhando serenamente sobre o mar, dirige-se para a barca. Os discípulos assustam-se, como na paixão, e mesmo no momento da ressurreição. Mas Jesus apresenta-se e diz-lhes: Sou eu, não tenhais medo. Depois da paixão, Jesus ressuscitado também se apresenta aos discípulos dizendo: Sou eu, a paz esteja convosco, não temais. João diz-nos que, tendo reconhecido Jesus, quiseram recebê-lo logo no barco, e o barco chegou imediatamente à terra para onde iam. Quando se aceita Jesus no seu mistério de morte e de ressurreição, chegamos à outra margem, encontramos a luz e a paz de Deus. Vamos pedir a Deus que nos auxilie no dia de hoje para que possamos permanecer na sua santa vontade. Pedimos também a intercessão da Virgem Maria e de todos os anjos e santos de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração. Concedei, ó Deus, aos vossos servos e servas a graça da ressurreição, pois quisestes que o vosso Filho sofresse por nós o sacrifício da cruz, para nos libertar do poder do inimigo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado dia. Fiquem na santa paz de Jesus. Se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem essa mensagem com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.